A passagem que eu vou ler para vocês encontra-se em Mateus capítulo 6, 19 a 21. Não se preocupem em juntar riquezas neste mundo, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões assaltam e roubam. Preocupem-se antes em juntar riqueza no céu, onde não há traça nem ferrugem para as destruir, nem ladrões para assaltar e roubar. Onde estiver a vossa riqueza, aí estará o vosso coração. Antes de entrar no estudo deste texto, como eu disse que nós íamos ter aqui uma aula, vamos fazer algumas perguntas. E é mesmo para vocês responderem, tá? A primeira pergunta que eu tenho para vocês é esta. Já algum de vocês foi roubado? E já alguém teve notas ruídas pela traça? E já alguém deixou enferrujar moedas? Bem, para a maioria de nós aqui, se calhar estas palavras do Senhor Jesus não fazem muito sentido. É uma coisa que acontece pouco. Aqui, pelo menos, em Portugal. Se calhar noutros países, corre-se mais esse risco. E a pergunta que eu tenho para vocês é, será que estas palavras de Jesus fazem sentido para nós, hoje, são assim tão relevantes como na altura em que o Senhor Jesus as pronunciou? Sim ou não? Sim. Sim. Eu também respondo sim. Fazem sim. Só que o ladrão é o outro. Então, mesmo para aqueles que disseram aqui que nunca foram roubados, garanto-vos que já foram. E vou-vos mostrar porquê. O mundo mudou muito dos tempos de Jesus para os nossos dias. Então, para nós entendermos esta instrução de sabedoria milenar, nós temos que entender algumas coisas sobre finanças. E, infelizmente, isto não é uma coisa que a gente aprenda na escola. Alguém me sabe dizer o que é dinheiro? O que é dinheiro? Então, aquilo que eu vos vou dizer agora sobre dinheiro não é propriamente consensual. Mas há uma diferença, na minha opinião, entre dinheiro e moeda. Muitas vezes usamos a expressão ou a palavra dinheiro como sinónimo de moeda. E isso é o mais normal. Então, o dinheiro é o quê? Dinheiro são notas, moedas, que nós usamos para comprar coisas. Ou para pagar serviços, certo? Isso é moeda. O que nós usamos é moeda. Moeda mesmo é metal ou moeda papel. E eu não estou sozinho e não fui o primeiro a dizer que as coisas são assim. Depois de eu ter ouvido um rabino judeu a falar sobre isto, eu acho que já falei do nome dele aqui, que é o Daniel Lapin. Depois de eu ouvir a explicação dele, tudo começou a fazer mais sentido na minha cabeça. Quando o ouvi falar pela primeira vez de que o dinheiro é espiritual. Dinheiro é espiritual. Você já tinha ouvido dizer que o dinheiro é espiritual? Eu também, até àquela altura, não tinha ouvido dizer. E é preciso ler os livros dele ou ouvir as suas palestras para nós percebermos bem este argumento. Eu simplificaria isto dizendo, para não complicar, eu simplificaria dizendo apenas que o dinheiro não existe fisicamente. Essa é a razão porque o Daniel Lapin diz que o dinheiro é espiritual, porque ele não tem uma existência física. O dinheiro não existe fisicamente. O que existe fisicamente é a moeda. Seja a moeda mesmo, ou seja, o papel moeda. Mas, se eu vos disser que o dinheiro que não existe fisicamente, não é? Que eu disse, o dinheiro que não existe fisicamente é que é uma coisa real. E que a moeda é que é uma coisa fictícia. Vocês estão a entender? Eu disse que o dinheiro não existe fisicamente, certo? Mas o dinheiro que não existe fisicamente é que é real. E isso é que tem existência própria. A moeda não.
que é aquilo que a gente vê, é uma coisa fictícia. Não é real. No entanto, é aquilo que a gente pode apalpar. Isto começa a ficar complicado, não é? Está complicado? Mas a conclusão que eu tiro desta afirmação enigmática é esta. Se deixar de haver dinheiro, a moeda deixa de ter valor. Porque o dinheiro existe mesmo, mas não se vê. A moeda vê-se, mas não tem existência real. Estão confusos? Uhum. Não admira. E é por isso que é difícil entender o que é um dos maiores ladrões de dinheiro do nosso tempo. Inflação. Já ouviram falar disso? Pelo menos todos os que são da minha idade ouviram, porque no passado isto foi um problema grave em Portugal. Antes de nós entrarmos na moeda única europeia, antes de nós entrarmos no euro. Quando nós entramos no euro, passámos a pertencer a uma zona económica com uma moeda muito estável, em que a inflação era muito baixa. Andava ali de 1, 2% ao ano. Isso quase nem se nota. Mas já era, nessa altura, era um ladrão de dinheiro. Só que este ano, nós estamos a perceber isso de uma forma mais forte. Agora digam, alguém já viu a inflação? Não. Já viram a inflação? Não se vê. Mas Não se apalpa. No entanto, a inflação existe. E mais, não só não se vê, mas rouba. E como rouba? Eu estive a fazer contas há pouco tempo e a mim já me roubou 1.000 euros este ano. E o que é a inflação? A inflação nada mais é, agora tomem atenção nisto que eu vou dizer, a inflação nada mais é do que aquilo que acontece quando o dinheiro diminui e a moeda aumenta. Quando o dinheiro diminui e a moeda aumenta, passa a haver inflação. Então, o que é a moeda? A moeda começou por ser, dizem que começou na Babilónia e começou por ser barro. Aliás, eram cédulas de barro. Eram mais parecidas com as notas do que com as moedas mesmo. Começou por ser barro, depois sal, por exemplo, os soldados romanos recebiam em sal. Não sei se vocês sabem, mas quando nós dizemos que no fim do mês vamos receber o nosso salário, vem dessa palavra sal do tempo dos romanos, que recebiam em sal. Porquê? Porque era um bem caro. A moeda começou a ser criada com produtos que eram mais raros. Mas já foi muita coisa. Foi couro, foi peixe seco, foi penas de certas aves, conchas bonitas, etc. Tudo isto já foi moeda também. Já houve moeda de tudo o que é coisa. Até nós chegarmos aos metais, como o cobre, a prata e o ouro. E depois de nós termos moedas com estes metais preciosos, é engraçado, porque depois começámos outra vez a utilizar as cédulas. Depois essas cédulas transformaram-se em notas, mais tarde. E hoje nós temos moedas que têm metais, mas também temos notas. Mas a verdade é que nós estamos a viver num tempo em que até isso já está a passar de moda. Concorda? Porque a maior parte das vezes nós já vamos às compras e não levamos nem moedas, nem papel. Nós levamos um cartão que é digital, tem lá um chip. Aquilo é moeda também. Só que é uma moeda que nada mais é do que uma sequência de números, alguns num computador em alguma parte do mundo.
eu já não tenho a certeza, mas acho que foi o rabino Daniel Lapin que eu ouvi esta ilustração e eu creio que isto vai nos ajudar a entender isto de uma forma mais fácil. Para vocês perceberem o que é o dinheiro e o que é a moeda. Imaginem, vamos pensar aqui no nosso concelho, tá? Que é pequenino, só tem 4.000 habitantes. As pessoas, a partir de hoje, iam todas reformar-se. Ok? Conseguem imaginar isso? E então, todas as pessoas começariam a receber a sua reforma, a sua pensão, sem problema. Então, para facilitar, vamos começar a pensar só em nós aqui, não é? Por exemplo, o Paulo, está aqui na frente, reformava-se e, obviamente, fechava a padaria, não é? E passava a viver da pensão. A Bia fechava a pizzaria também, reformava-se, fechava a pizzaria. Eu fechava a loja de informática. A Carla deixava de trabalhar lá no lar. A Débora deixava o hospital. O Luís deixava de transportar coisas. Íamos todos para fora. E estaríamos todos a receber a pensão, que é a moeda, certo? Agora, vamos continuar a reformar o pessoal aqui no nosso concelho, tá? Fechavam os restaurantes, porque os donos iam todos reformar. Fechava a loja da pesca, os correios. Depois reformavam os eletricistas, os canalizadores, os pedreiros. Continuem a pensar. Vamos reformar toda a gente aqui no concelho. O dentista, o mecânico, o taxista, o agricultor, o motorista da caminhonete da carreira, como a gente diz aqui no Alentejo, o pessoal lá da fábrica do tomate, por onde o Luís candidatou, também se reformavam. Agora, imaginem que não havia mais nada à nossa volta, que o mundo éramos só nós. O que é que acontecia? Deixava de ser formado. E temos moeda quando... Nós temos moeda, mas não temos? Sim. A moeda é a pensão dos reformados, certo? O que é que na realidade deixou de existir quando todos se reformaram? Se vocês conseguirem responder a esta pergunta, vocês sabem o que é dinheiro. O que é que deixou de existir? O fluxo de bens e serviços. Deixou de? Existir o fluxo de bens e serviços. Exatamente, deixou de haver trocas, deixou de haver esse fluxo. Ora, o dinheiro é isso. O dinheiro é o valor de uma troca. E é por isso que ele não tem existência física. O dinheiro é o valor de uma troca. Podem escrever aí, o dinheiro é o valor de uma troca. E é por isso que ele não tem existência física. Já a moeda, por seu lado, nasceu da necessidade de representar o valor de uma troca. E a moeda passa aqui a desempenhar um papel de intermediária em trocas indiretas de bens e, mais tarde, em trocas de serviços por bens e de bens por serviços. A piada mais engraçada que eu ouvi para ilustrar isto é aquela que diz que a moeda, aqueles que não fazem distinção entre dinheiro e moeda dizem dinheiro, mas para nós termos exatos naqueles conceitos que eu estou a ensinar aqui a vocês, a moeda é aquilo que permite à cabeleireira comprar 6 papos secos sem ter que fazer a barba ao Paulo. Aqui era melhor dizer o barbeiro, não é? Porquê é que eu vos estou a explicar isto? Para entenderem este texto bíblico. Vamos voltar ao versículo 19. O que é que nós temos ali? Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Aqui na minha versão dizia, não se preocupem em juntar riquezas neste mundo. Sabem como é que diz no grego? Até é fácil. Porque mesmo sem vocês saberem grego, se eu transliterar as palavras, vocês entendem. Porque são palavras que nós usamos no português. Um bocadinho ligeiramente diferentes. Mas
O que diz originalmente no texto é: não entesourem tesouros. Tesourel é o verbo e, portanto, está aqui a ser usado o verbo e o substantivo. Não entesourem, é o verbo, tesouros. O que é um tesouro? É alguma coisa que é valiosa por si e que a gente guarda. Então, o que um tesouro pode acumular é tudo aquilo que pode servir de moeda de troca. Moedas, notas, ouro, prata, pedras preciosas, etc. E, se esse tesouro for acumulado na terra, como eu disse, pode ser, então, roubado, não é? Se não for pelos ladrões físicos, como eu expliquei há bocado, é roubado pela inflação. Agora, vou-vos colocar um dilema. Mas a Bíblia não recomenda a poupança? O texto de Provérbios 6, 6 a 8 tem aí uma conversa sobre a formiga. Foi de Salomão, um grande sábio. E ele disse isto: vai ter com a formiga, considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão e na cega ajunta o seu mantimento. O que é que a palavra de Deus está a aconselhar aqui? Guarda durante o tempo da produção para consumir na estação seguinte. Então, nós temos esta instrução. Temos o exemplo de José, que se tornou o grande governador do Egito, porque ensinou isto ao faraó. Teve um sonho, ficou preocupado e ele disse: vai haver agora 7 anos de fartura, vamos guardar e vamos utilizá-lo mais tarde. Portanto, a Bíblia ensina a entesourar. Como é que é? É para não entesourar tesouros ou é para entesourar tesouros? É um dilema. Se é um dilema, quer dizer que há uma contradição entre o que Jesus disse e aquilo que Salomão escreveu, inspirado pelo Espírito Santo. Mas não há. Sabe porquê? Porquê é que não há? Este juntar aqui não é o mesmo de uma outra parábola que o Senhor Jesus também conta, do rico insensato. No exemplo de José, ou no exemplo da família, nem no outro, se trata de entesouramento. Trata-se de reserva. Ou, se quiserem, poupança para respeitar os ciclos da natureza. Ou seja, o acúmulo destes bens não constituem tesouro porque eles se destinam a um uso no ciclo seguinte. Só que Jesus não se fica por aqui. Porque, como eu já chamei a vossa atenção, no versículo 20, ele diz para entesourar tesouros. Então, o que é que ficamos? Vamos fazer o seguinte para nós interpretarmos este texto. Vamos colocar 3 perguntas. Porquê? Onde? E como? E vamos colocar estas perguntas ao texto. Tá bom? Então vamos lá à primeira. Porquê? Porquê é que Jesus diz no versículo 19 não entesourem tesouros e no versículo 20 entesourem tesouros? Porque entesourar não é o problema. Pode escrever aí. O entesourar não é o problema. Qual é o problema? O problema está na resposta à segunda pergunta. Qual é a segunda pergunta? Onde? Onde é que vai ser constituído o tesouro? Aonde é que vamos entesourar? Já lá vamos. Colocando isto de outro modo mais comum. O problema não está na riqueza. O problema está no destino que nós lhe vamos dar. E eu gostaria de ligar isto com a parábola dos talentos. Mas isso dá outra pregação e então eu tenho que me cortar, que a gente já passou aqui um bocadinho de tempo. Então, qual é a resposta aonde? No versículo 19, o local de entesouramento é o mundo.
No versículo 20, o local de entesouramento é o céu. Mas agora digam, o que é entesourar no céu? Como é que a gente entesoura no céu? Então, nós vamos agora entrar na tentativa de responder à palavra ou à pergunta como? Como é que a gente entesoura no céu? Há uma pergunta similar e que responde a esta pergunta. Mateus 25, 37 até 40. Eu se calhar começo por 35. Sim. Pois eu tive fome e deram-me de comer, tive sede e deram-me de beber, era peregrino e hospedaram, andava nu e deram-me que vestir, estive doente e visitaram, estive na cadeia e foram-me visitar. Então os justos hão de replicar: Senhor, quando é que nós te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Ou seja, há aqui uma situação semelhante. Como é que nós damos de beber e de comer ao Senhor? Quando é que nós te vimos como um peregrino e te hospedamos nus e te demos de vestir? Quando é que nós te vimos doente ou na cadeia e te fomos visitar? E o rei responderá: saibam que todas as vezes que fizeram isto a um dos meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o fizeram. Vamos ver como é que está aqui nesta versão. É verdade, vos asseguro que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, é a mesma coisa. A mim o fizeste. Então, como é que a gente acumula tesouros no céu? Quando nós investimos nos nossos irmãos mais pequeninos. E aqui tem uma coisa muito interessante. A palavra no grego, pequeninos, é uma palavra que significa pequenino, que pode ser pequenino em tamanho, pequenino em importância, pequenino em autoridade. Só que, depois do primeiro significado, que é pequenino em tamanho, o segundo significado mais comum para este pequenino é pequenino em quantidade. E sabe mais uma coisa? Tem a ver com gestão e a fazer com gestão de negócio. Isto casa mesmo com este versículo. Então, como é que nós acumulamos dinheiro no céu? Investindo na vida dos nossos irmãos que ainda estão pequeninos, estão agora a começar a sua vida, o seu negócio, o seu emprego, o seu trabalho. Então, entesourar no céu é investir na vida, e aqui é um investimento mesmo financeiro, na vida dos nossos irmãos que estão em condições inferiores à nossa. Porque sempre haverá irmãos que têm mais do que eu, mas sempre haverá irmãos que têm menos do que eu. E entesourar no céu é investir nos nossos irmãos mais pequeninos. Entesourar tesouros no céu é claramente investir financeiramente na vida dos nossos conterrâneos ou dos nossos irmãos de fé, ou os dois, e que ainda são pequeninos. Porque vai fazer com que aqueles irmãos cresçam, deixem de ser pequeninos e sejam grandes. Vocês já viram o impacto que isto tem na vida de uma comunidade cristã que entende estas coisas da forma como elas estão na palavra de Deus? Voltando à introdução, ainda se lembra do que é que eu defini como dinheiro, certo? O dinheiro é o valor de uma troca. Escreveram essa frase, não escreveram? O valor é o dinheiro de uma troca. E ainda se lembram da ilustração dos reformados. Então, vamos agora fechar o raciocínio. Entesourar tesouros na terra é acumular moeda retirando-a da circulação. Lembram-se que a moeda já foi muita coisa, não é? Como eu disse. Então, isso ajuda-vos a pensar na moeda no seu verdadeiro significado. Ora, acumular moeda, mesmo que não seja
depreciado por coisas como traça, ferrugem ou ladrões, será comida por aquele ladrão invisível que eu vos falei, chamado inflação, que é algo tão simples como aquilo que nos aconteceu aqui no nosso país este ano e que já não acontecia nesta dimensão há muitos anos. Imagina, agora só para fazer umas contas, que vocês guardaram 10 mil euros. Chegaram ao início de janeiro, ou ao fim do ano passado, e tinham 10 mil euros na vossa conta. Não interessa se está lá debaixo do colchão ou se foi colocado no banco. A diferença não é muito grande. O que é que vai acontecer? Vão chegar ao fim deste ano, com muito provavelmente, nós já chegamos aos 9%, vamos chegar aos 10% de inflação. Isso quer dizer que vocês vão ter menos 1.000 euros no fim do ano. Sem terem feito nada. Vocês dizem, não, mas eu guardei no banco. Olha, se foi à ordem, é a mesma coisa que terem posto debaixo do colchão. Se tinham um depósito a prazo, de certeza que os juros deviam dar aí no 1, 2%. Mesmo que fosse 2%, ou 3%. Pelo menos 700 euros por à vida. Mesmo que estavam no banco. Na melhor das hipóteses. E ainda muito dinheiro. E é quase certo que este problema vai existir também para o ano. Em 2023. Portanto, se não fizerem nada já, o problema vai agravar-se em 2023. Se quiserem saber mais sobre isto e sobre as consequências disto, amanhã vai haver uma live na internet, e aqueles que têm acesso à internet podem aceder a um link do GPS financeiro que a Ana a Sofia Bessa, que nos deu aqui umas lições sobre literacia financeira, ela vai falar sobre este assunto da inflação. Será amanhã às 21h30, vai começar, a sala vai estar aberta a partir das 21h15, portanto, podem aprender. Agora, vamos à outra parte. Entesourar no céu, como eu disse, é investir na vida, no negócio de um irmão mais pequeno. Irmãos, não tem que ser um negócio espiritual. É muitas vezes o que nós pensamos. Então, investir no céu é um negócio espiritual. Sim, pode ser espiritual. Mas é igual. Eu não faço distinção entre, ok, se estou a investir na vida do missionário, é espiritual. Se estou a investir no negócio do Paulo, já não é espiritual. Continua a ser espiritual. Porque é investir na vida do meu irmão mais pequenino. Para que ele cresça. Então, entesourar no céu é investir em negócios ou projetos que promovam o reino de Deus. Eu prefiro investir nesses. Quando invisto em projetos que promovem o reino de Deus. Mas isso não quer dizer que sejam necessariamente religiosos. E porquê é que os ladrões, mesmo um ladrão invisível, não toca neste tipo de tesouro? Porque, ao usá-lo, vocês adquirem um bem e um serviço de valor equivalente àquela moeda, certo? Que no conceito que eu vos ensinei, aquilo é o dinheiro e o que vocês dão para troca é a moeda. E esse, não tendo existência física, ou nas palavras daquele rabino, sendo espiritual, não tem como ser destruído. Nem pela traça, nem pela ferrugem, nem pelos ladrões, nem mesmo pelo ladrão invisível da inflação. Porquê? Já foi investido na vida daquela pessoa. Portanto, já não tem como ele ser roubado, não é? É por isso que o rabino Daniel Lapin afirma que o dinheiro foi, e guardem isto, ele diz que o dinheiro foi uma invenção divina para promover o relacionamento entre todos os seres humanos, que ele até chama dos outros filhos de Deus. Isto em inglês tem um sentido um bocadinho diferente. É as crianças de Deus em inglês. Então, mais uma vez, moedas e notas paradas vão ser depreciadas, comidas, roubadas. Moedas e notas, ao serem usadas em trocas, elas tornam-se dinheiro. E nesse, ninguém pode tocar. Porquê? Porque ele não tem existência física. Não pode ser roubado. Para concluir, queria chamar a vossa atenção para o versículo 24.
O que é que diz o versículo 24 aí de Mateus? Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois patrões, ou não gosta de um deles e ele estima o outro, ou há de ser leal para um e desprezar o outro. Não podem servir a Deus e ao... Ali diz riquezas, nesta Bíblia diz dinheiro. Sabe o que é que diz no grego? Mamonas, que é a expressão em grego, que em algumas traduções nossas, na revista e corrigida, diz mamon. Segundo o raciocínio que eu vos apresentei nesta mensagem, mamon deve ser entendido aqui como moeda, ou seja, expressão física do dinheiro. E aí fica fácil de nós entendermos este versículo. Servir a Deus é investir na vida do pequenino irmão. Servir mamon é reter moeda, é evitar transações, é evitar trocas. Isto é, tudo o que é contrário ao propósito de Deus ao criar o dinheiro, que é promover o relacionamento entre todas as crianças de Deus, usando aquela expressão em inglês, do Rabino Daniel Lapin. Servir mamon é mais do que isso. É preciso lembrar que no grego é ser escravo. Servir é ser escravo. Neste caso, escravo do mamon. E sabem quando é que isso fica mais evidente? É quando nós gastamos tudo o que temos e mais um bocadinho do que não temos. Aí nós ficamos presos. Nós ficamos escravos. Porquê? Porque aí não sobra nada para nós investirmos lá no reino. Naqueles pequeninos. Porque não chega para a gente e a gente ainda tem que arranjar algum porque ficou por os credores, não é? Então, se quiserem usar as palavras de Jesus, entesourem tesouros no céu. Ou ainda, investir na vida dos pequeninos irmãos. Servir o mamon é o fim da liberdade financeira. Por isso, irmãos, uma das evidências de uma pessoa salva por Jesus Cristo é a liberdade financeira. Logo, um crente que afirma ter-se convertido há anos e continua encalatrado financeiramente, cuidado, porque há alguma coisa de errado nessa conversão. Entenderam agora o versículo 21? Vou terminar com ele. Onde estiver o vosso tesouro, a vossa riqueza, é aí que está o vosso coração. O dinheiro mostra onde é que está o coração.